Você já ouviu alguém dizer, olhando nos seus olhos, que você acabou? Já sentiu o peso de ser descartada pela própria família, bem no meio das férias, no lugar onde você mais sonhou em ser feliz? Eu ouvi. E naquele instante, tudo o que eu acreditava desmoronou. Mas, no dia seguinte, eu fiz o impensável. Comprei a parte dele e virei dona do meu próprio destino. Se você já se sentiu invisível, humilhada ou injustiçada dentro da sua própria família, essa história é para você. Eu vou te contar, sem filtros, como transformei a dor em força, e como aquela frase cruel mudou a minha vida para sempre. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você se identifica, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque, às vezes, o nosso recomeço começa exatamente quando alguém tenta nos apagar. Vamos juntas nessa? O som da voz dele ainda ecoa na minha cabeça, como se cada sílaba tivesse sido gravada a ferro quente na minha memória. Você acabou aqui. Foram essas as palavras que ele usou, frias, cortantes, como uma lâmina que rasga sem piedade. Eu estava sentada na varanda da casa de praia da família, o cheiro de maresia misturado ao aroma do café recém-passado, e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Era para ser uma noite tranquila, mais uma daquelas férias em família que, pelo menos na teoria, serviriam para nos aproximar, para curar as pequenas rachaduras que o tempo e a rotina insistiam em abrir. Mas, naquele instante, tudo o que eu sentia era o peso do desprezo, a sensação de ser descartada, como se eu fosse um móvel velho, sem mais utilidade. Eu me lembro de olhar para ele, tentando encontrar algum traço de dúvida, de hesitação, mas não havia nada. O olhar dele era duro, decidido, como se já tivesse ensaiado aquela frase dezenas de vezes. Meu marido, o homem com quem dividi quase metade da minha vida, estava ali, diante de mim, me dizendo que eu não tinha mais lugar naquele espaço, naquela família, naquela história. E o pior, diante de todos. Minha sogra, sentada ao lado dele, apenas abaixou os olhos, como se já soubesse o que estava por vir. Meu cunhado fingiu estar entretido com o celular, mas eu vi o canto da boca dele se curvar num sorriso quase imperceptível. E minha filha, minha pequena Ana, olhou para mim com aqueles olhos grandes e assustados, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu senti o sangue pulsar nos meus ouvidos, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Por um momento, pensei em gritar, em jogar na cara dele todas as mágoas, todas as vezes em que fui silenciada, diminuída, ignorada. Mas não consegui. Fiquei ali, imóvel, sentindo as lágrimas ameaçarem transbordar, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente deles. Não daria esse gosto. Você ouviu o que eu disse, Mariana? Ele insistiu, a voz ainda mais fria, como se estivesse falando com uma estranha. Acho melhor você começar a arrumar suas coisas. Eu respirei fundo, tentando encontrar algum resquício de dignidade. Ouvi, sim, Rafael. Ouvi perfeitamente. Minha voz saiu baixa, mas firme. Eu me levantei devagar, sentindo o olhar de todos sobre mim, como se eu fosse um animal ferido, prestes a ser abatido. Passei por ele sem olhar para trás, subi as escadas e entrei no quarto que, por tantos anos, foi meu refúgio. Fechei a porta e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Sentei na beira da cama, o corpo tremendo, a mente girando em círculos. Como chegamos a esse ponto? Quando foi que o amor se transformou em indiferença, em desprezo? Lembrei de quando conheci Rafael, ainda na faculdade. Ele era carismático, inteligente, cheio de sonhos. Eu me apaixonei por aquele sorriso fácil, pela forma como ele falava do futuro, como se tudo fosse possível. Construímos uma vida juntos, enfrentamos dificuldades, celebramos conquistas. Tivemos Ana, nosso maior presente. E, de repente, tudo desmoronou. A verdade é que, nos últimos anos, eu já sentia o afastamento. Pequenos gestos, palavras não ditas, olhares desviados. A família dele nunca me aceitou de verdade. Sempre fui a de fora, a que não pertencia àquele círculo fechado, onde todos pareciam falar uma língua secreta, cheia de códigos e segredos.
Minha sogra, Dona Lúcia, era a rainha daquele castelo, e eu, uma intrusa tolerada apenas por conveniência. O irmão dele, Gustavo, sempre fez questão de me lembrar do meu lugar, com piadas veladas e comentários maldosos. E Rafael? Rafael foi se deixando levar, se afastando, até que, naquela noite, decidiu me expulsar de vez. Eu passei horas ali, sentada, ouvindo o barulho das ondas lá fora, tentando entender o que faria a seguir. Pensei em Ana, em como aquilo tudo a afetaria. Pensei em mim, na mulher que eu era antes de tudo isso, antes de me perder tentando agradar uma família que nunca me quis de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de raiva. Não uma raiva destrutiva, mas uma força, uma vontade de reagir, de não aceitar aquele destino imposto. Na manhã seguinte, acordei cedo. O sol ainda nem tinha nascido, mas eu já estava de pé, determinada. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo num coque e desci as escadas em silêncio. A casa estava vazia, todos ainda dormiam. Preparei um café forte, sentei à mesa e comecei a pensar em tudo o que precisava fazer. Eu sabia que aquela casa de praia era o bem mais precioso da família. Era ali que passavam todos os verões, onde guardavam as melhores memórias. E eu, por ironia do destino, era dona de metade dela. Quando Rafael e eu nos casamos, compramos a casa juntos, cada um com sua parte. Ele sempre achou que, um dia, compraria minha parte, que eu acabaria cedendo, como sempre fiz. Mas, naquela manhã, decidi que seria diferente. Esperei até que todos acordassem. Quando Rafael desceu, ainda sonolento, me olhou com surpresa. Você ainda está aqui? Estou, respondi, olhando nos olhos dele. E quero conversar. Ele bufou, impaciente. Acho que já ficou tudo claro ontem à noite, não? Não para mim, retruquei, mantendo a calma. Quero resolver as coisas de forma civilizada. Sobre a casa. Ele arqueou uma sobrancelha, desconfiado. O que tem a casa? Quero comprar a sua parte, disse, sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você? Comprar a minha parte? Com que dinheiro, Mariana? Isso não é problema seu, respondi, sentindo a confiança crescer dentro de mim. Tenho meus recursos. Quero a casa para mim e para a Ana. Você pode ir embora, como tanto deseja. Ele riu, um riso amargo. Você não vai conseguir. Essa casa é tudo para mim. Então por que me mandou embora? Perguntei, a voz embargada. Porque me disse que eu estava acabada aqui. Ele ficou em silêncio, o rosto endurecendo. Você não entende, Mariana. Não faz parte dessa família. Nunca fez. Talvez não, admiti, sentindo uma dor aguda no peito. Mas essa casa é minha tanto quanto sua. E, se você quer que eu vá embora, vai ter que aceitar minha proposta. Ele hesitou, claramente pego de surpresa. Vou pensar, disse, antes de sair, batendo a porta. Passei o resto do dia em estado de alerta, esperando a resposta dele. Minha sogra me evitava, andando pela casa como um fantasma, enquanto Gustavo me lançava olhares de desprezo. Ana ficou comigo o tempo todo, sentindo que algo estava errado, mas sem entender exatamente o que. Eu tentei ser forte por ela, tentei sorrir, brincar, fingir que tudo estava bem. Mas, por dentro, eu estava em pedaços. No fim da tarde, Rafael voltou. Sentou-se à minha frente, o rosto sério. Aceito sua proposta, disse, sem rodeios. Mas quero o valor de mercado. Nada de descontos. Tudo bem, respondi, já esperando por isso. Amanhã mesmo vou ao banco. Podemos assinar os papéis ainda esta semana. Ele assentiu, sem olhar nos meus olhos. Ótimo! Assim você pode sair da minha vida de uma vez por todas. Eu não respondi. Apenas me levantei e fui para o quarto, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim de uma era, o fim de um sonho.
Mas, ao mesmo tempo, era o começo de algo novo. Pela primeira vez, eu estava tomando as rédeas da minha vida, decidindo meu próprio destino. Naquela noite, deitei ao lado de Ana, ouvindo sua respiração tranquila. Passei a mão em seus cabelos, sentindo uma ternura imensa. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrei, mais para mim mesma do que para ela. A mamãe está aqui. Sempre vai estar. No dia seguinte, acordei cedo novamente. Liguei para meu advogado, expliquei a situação e pedi que providenciasse toda a documentação. Liguei para o banco, organizei meus recursos, vendi algumas ações que guardava há anos, pedi um empréstimo. Fiz tudo com uma eficiência que eu mesma desconhecia. Era como se uma força invisível me impulsionasse, me lembrando de que eu era capaz, de que não precisava de ninguém para me salvar. Durante o café da manhã, Rafael me observava em silêncio, claramente desconcertado com minha determinação. Minha sogra tentou intervir, sugerindo que eu pensasse melhor, que não tomasse decisões precipitadas. Você não vai conseguir manter essa casa sozinha, Mariana, disse ela, a voz carregada de veneno. É muita responsabilidade para uma mulher só. Olhei para ela, sentindo uma calma estranha. Eu dou conta, Dona Lúcia. Sempre dei. Ela bufou, virando o rosto. Gustavo, por sua vez, não perdeu a chance de alfinetar. Vai acabar vendendo por uma mixaria daqui a uns meses. Aposto. Pode apostar o quanto quiser, respondi, sem perder a compostura. Mas essa casa vai ser minha. E da Ana. O processo foi rápido. Em menos de uma semana, tudo estava resolvido. Assinamos os papéis no cartório, diante de um tabelião impassível. Rafael parecia aliviado, como se finalmente tivesse se livrado de um peso. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de emoções. Tristeza, sim, mas também orgulho. Orgulho de não ter me deixado abater, de ter lutado pelo que era meu. No dia em que ele foi embora, a casa parecia diferente. O ar estava mais leve, como se um véu tivesse sido retirado. Ana correu pelos corredores, rindo, como se sentisse a mudança. Eu a observei, sentindo uma alegria tímida florescer dentro de mim. Era o começo de uma nova vida, só nossa. Mas, claro, nada foi fácil. Nos dias que se seguiram, enfrentei olhares de reprovação, comentários maldosos, tentativas de sabotagem. Minha sogra tentou de tudo para me desestabilizar. Ligava todos os dias, inventando problemas, tentando me convencer a vender a casa. Gustavo apareceu algumas vezes, sempre com aquele ar de superioridade, tentando me intimidar. Mas eu resisti. Cada desafio me tornava mais forte, mais segura de mim mesma. Comecei a reformar a casa, aos poucos. Pintei as paredes, troquei os móveis, plantei flores no jardim. Transformei aquele espaço em um lar de verdade, um lugar onde Ana e eu pudéssemos ser felizes, sem medo, sem julgamentos. Convidei amigos, fiz novas amizades, criei novas memórias. E, aos poucos, fui me reencontrando, redescobrindo a mulher que eu era antes de tudo aquilo. Houve noites difíceis, claro. Noites em que a solidão pesava, em que eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas, nessas horas, eu olhava para Ana, para o sorriso dela, e sabia que sim, que tudo valia a pena. Um dia, alguns meses depois, encontrei Rafael por acaso, no supermercado da cidade. Ele estava diferente, mais magro, o rosto cansado. Me olhou com surpresa, talvez até um pouco de arrependimento. Você está bem? Perguntou, a voz hesitante. Estou, sim, respondi, sorrindo de leve. E você? Ele deu de ombros. Vou levando. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele disse, nunca achei que você fosse conseguir. Nem eu, admiti, rindo. Mas a gente se surpreende, não é? Ele sorriu, um sorriso triste. Cuida bem da casa. Ela sempre foi especial para mim. Pode deixar, prometi. Ela é especial para mim também. E para a Ana. Nos despedimos ali, sem mágoas, sem rancor.
Apenas duas pessoas que, um dia, se amaram, mas que seguiram caminhos diferentes. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Que posso, sim, construir minha própria história, do meu jeito. Que sou mais forte do que imaginava. A casa de praia, que um dia foi palco de tantas dores, hoje é meu refúgio, meu lar. Aqui, Ana e eu somos livres, somos inteiras. E, toda vez que o sol se põe, tingindo o céu de laranja e rosa, eu me lembro daquela noite, daquela frase cruel. E sorrio, sabendo que, no fim, fui eu quem ficou. Fui eu quem venceu. Mas a história não termina aí. Porque, depois de tudo, a vida continuou a me testar, a me desafiar. Houve momentos em que pensei em desistir, em vender tudo e recomeçar em outro lugar. Mas, cada vez que a dúvida surgia, eu me lembrava do olhar de Ana, da confiança que ela depositava em mim. E seguia em frente. Certa vez, durante um verão especialmente quente, recebi uma ligação inesperada. Era a Dona Lúcia, minha ex-sogra. A voz dela estava diferente, mais suave, quase suplicante. Mariana, posso passar uns dias aí na casa? Preciso descansar, pensar na vida. Fiquei em silêncio por alguns segundos, surpresa com o pedido. Claro, Dona Lúcia. A casa está aberta. Ela chegou no dia seguinte, trazendo apenas uma mala pequena. Estava abatida, os cabelos mais brancos, o olhar cansado. Sentou-se comigo na varanda, olhando o mar em silêncio. Depois de um tempo, falou: eu errei muito com você, Mariana. Fui dura, injusta. Queria te pedir desculpas. As palavras dela me pegaram de surpresa. Eu nunca imaginei que ouviria aquilo. Senti uma mistura de alívio e tristeza, como se uma ferida antiga finalmente começasse a cicatrizar. Obrigada, Dona Lúcia, respondi, a voz embargada. Eu também errei, tentando agradar demais, esquecendo de mim mesma. Ela sorriu, um sorriso tímido. Você é mais forte do que eu pensei. E fez dessa casa um lar de verdade. Conversamos por horas, relembrando o passado, rindo, chorando. Pela primeira vez, senti que havia, de fato, encontrado meu lugar. Não porque alguém me deu permissão, mas porque eu mesma conquistei. Ana cresceu, se tornou uma adolescente cheia de vida, de sonhos. Trouxe amigos para casa, encheu os corredores de risadas, de música. E eu, finalmente, aprendi a ser feliz de novo. Às vezes, ainda me pego pensando naquela noite, naquela frase cruel. Você acabou aqui. Mas, hoje, essas palavras não me machucam mais. Pelo contrário, elas me lembram de tudo que superei, de tudo que conquistei. Me lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída, sempre há um recomeço. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, foi naquele momento de dor, de rejeição, que eu descobri minha verdadeira força. Foi ali que renasci. Hoje, a casa de praia é mais do que um imóvel. É um símbolo de resistência, de superação, de amor próprio. É o lugar onde Ana e eu escrevemos nossa própria história, sem medo, sem vergonha. E, toda vez que alguém me pergunta como consegui, eu sorrio e digo: foi no dia em que ele disse que eu tinha acabado aqui. No dia seguinte, comprei a parte dele. E comecei, de verdade, a minha vida. E assim sigo, dia após dia, construindo um futuro melhor para mim e para minha filha. Porque, no fim, a gente nunca acaba. A gente recomeça. Sempre. Os meses seguintes à compra da casa foram um verdadeiro teste de resistência. Eu me vi diante de desafios que nunca imaginei enfrentar sozinha. A manutenção da casa era exaustiva. O telhado precisava de reparos, a cerca do jardim estava caindo aos pedaços, e a pintura das paredes, descascada pelo sal do mar, pedia socorro. Cada pequeno problema parecia um lembrete cruel de que, por anos, eu havia sido apenas uma hóspede ali, nunca a verdadeira dona. Agora, tudo era minha responsabilidade. No início, confesso, me senti sobrecarregada.
Havia noites em que eu me sentava na varanda, olhando o mar escuro, sentindo o vento frio bater no rosto, e me perguntava se tinha feito a escolha certa. O silêncio da casa, antes tão cheio de vozes e passos, agora era profundo, quase ensurdecedor. Ana, apesar de toda sua alegria, também sentia a ausência do pai. Ela não falava muito sobre isso, mas eu percebia nos pequenos gestos, o jeito como ela olhava para a porta, esperando que ele aparecesse, o silêncio repentino quando alguém mencionava o nome dele. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil, o encanamento da cozinha havia estourado, e eu precisei lidar com um encanador grosseiro que tentou me enrolar. Sentei na cama e chorei baixinho, para não acordar Ana. Senti uma solidão tão profunda que parecia me engolir. Lembrei das palavras de Rafael, do olhar de desprezo de Gustavo, das críticas veladas de Dona Lúcia. Por quê, afinal, eu estava lutando tanto para manter aquela casa? Por que não vender tudo e recomeçar em outro lugar, longe de todas aquelas lembranças? Mas, então, ouvi o barulho suave dos passos de Ana no corredor. Ela entrou no quarto, os olhos sonolentos, e se enfiou debaixo das cobertas ao meu lado. Mamãe, posso dormir com você hoje? Perguntou, a voz baixinha. Claro, meu amor, respondi, abraçando-a com força. Senti o calor do corpinho dela, o cheiro doce do shampoo infantil, e, de repente, tudo fez sentido. Eu estava ali por ela. Por nós. Porque aquela casa, com todos os seus defeitos, era o nosso lar. Era o lugar onde eu podia ensinar a minha filha que, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar, a gente pode se levantar. Que, mesmo quando dizem que acabamos, podemos recomeçar. No dia seguinte, acordei com uma determinação renovada. Liguei para um pedreiro recomendado por uma vizinha, negociei o preço, acompanhei cada etapa da reforma. Aprendi a pintar paredes, a consertar torneiras, a cuidar do jardim. Descobri uma força que eu não sabia que tinha. E, aos poucos, a casa foi se transformando. As paredes ganharam novas cores, o jardim floresceu, o telhado parou de vazar. Cada pequena conquista era uma vitória, um lembrete de que eu era capaz. Ana também mudou. Ela fez amizade com as crianças da vizinhança, começou a frequentar aulas de surf, encheu a casa de desenhos e risadas. Às vezes, eu a observava brincando na areia, o cabelo dourado pelo sol, e sentia um orgulho imenso. Ela estava crescendo forte, feliz, livre. Mas, como toda história de recomeço, a nossa também teve recaídas. Em um fim de semana de outono, Rafael apareceu de surpresa. Eu estava na cozinha, preparando um bolo de cenoura, o preferido de Ana, quando ouvi o portão bater. Fui até a janela e vi o carro dele estacionado em frente à casa. Meu coração disparou. Não sabia o que esperar. Ele entrou sem bater, como sempre fez. Olhou ao redor, como se estivesse avaliando as mudanças. A casa está diferente, comentou, a voz neutra. Eu fiz algumas reformas, respondi, tentando soar casual. Ele assentiu, caminhando até a sala. Sentou-se no sofá, o olhar perdido. Vim ver a Ana, disse, finalmente. Chamei Ana, que correu para o pai, abraçando-o com força. Eles conversaram por um tempo, riram, brincaram. Eu observei de longe, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. Era bom ver Ana feliz, mas doía perceber que, para Rafael, eu era apenas uma sombra, alguém que ele preferia esquecer. Depois que Ana foi brincar no jardim, Rafael se aproximou de mim. Você está bem? Perguntou, o olhar mais suave do que de costume. Estou, respondi, sincera. Foi difícil no começo, mas estou aprendendo. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para as mãos. Talvez tenha sido duro demais com você. Naquele dia. Senti um nó na garganta. Você foi. Mas, de certa forma, eu precisava ouvir aquilo. Me fez acordar. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu estava perdido, Mariana. Não sabia o que fazer. A pressão da minha mãe, do Gustavo. Eu me deixei levar. Eu sei, respondi, sem rancor. Mas agora é tarde para voltar atrás. A vida seguiu.
Ele assentiu, os olhos marejados. Cuida bem da Ana. E da casa. Pode deixar, prometi, sentindo uma paz inesperada. Depois daquele dia, Rafael passou a visitar Ana com mais frequência. Aos poucos, nossa relação foi se tornando mais cordial, quase amistosa. Não havia mais amor, mas havia respeito. E isso, para mim, já era suficiente. Dona Lúcia, por sua vez, continuava tentando se reaproximar. Depois daquele pedido de desculpas, ela passou a me ligar com frequência, perguntando sobre Ana, oferecendo ajuda. No começo, desconfiei das intenções dela. Mas, com o tempo, percebi que, de fato, ela estava mudando. Talvez a solidão, a idade, tivessem suavizado seu coração. Certa tarde, ela apareceu na casa com um bolo de fubá, receita de família. Sentou-se comigo na varanda, olhando o mar. Sabe, Mariana, eu sempre tive medo de perder meus filhos. Por isso, fui tão dura com você. Queria protegê-los, mas acabei afastando todo mundo. Eu entendo, Dona Lúcia, respondi, sincera. A gente faz o que pode, do jeito que sabe. Ela sorriu, os olhos marejados. Você é uma boa mãe. Melhor do que eu fui. Abracei-a, sentindo, pela primeira vez, um carinho verdadeiro. Era como se, finalmente, estivéssemos nos perdoando, deixando o passado para trás. Gustavo, por outro lado, continuava sendo um desafio. Ele nunca aceitou minha independência, minha decisão de ficar com a casa. Tentou, por diversas vezes, me convencer a vender, alegando que eu não daria conta. Chegou a espalhar boatos na cidade, dizendo que eu estava falida, que logo teria que pedir ajuda. Mas, cada vez que ele tentava me derrubar, eu me levantava mais forte. Um dia, ele apareceu na casa, furioso. Você está destruindo o legado da família, gritou, batendo na mesa. Olhei para ele, firme. O legado da família é feito de amor, Gustavo, não de paredes e telhados. Ele bufou, saindo sem dizer mais nada. E, naquele momento, percebi que não precisava mais da aprovação dele, nem de ninguém. Com o tempo, a casa se tornou um ponto de encontro para amigos, vizinhos, familiares. Organizei festas, jantares, tardes de música e risadas. Ana cresceu cercada de amor, de alegria, de liberdade. E eu, finalmente, me senti em casa. Houve momentos de saudade, de dor, de incerteza. Mas, em cada um deles, encontrei força para seguir em frente. Aprendi a confiar em mim, a me amar, a me respeitar. Descobri que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma luz no fim do túnel. Hoje, anos depois daquele dia fatídico, olho para trás com gratidão. Se Rafael não tivesse dito aquelas palavras cruéis, talvez eu nunca tivesse descoberto minha verdadeira força. Talvez ainda estivesse presa a uma vida que não era minha, tentando agradar pessoas que nunca me aceitaram de verdade. Agora, sou dona do meu destino. Dona da minha casa, da minha história, do meu futuro. E, toda vez que alguém me pergunta como consegui, eu conto minha história, sem vergonha, sem medo. Porque sei que, ao compartilhar minha jornada, posso inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. A vida, afinal, é feita de recomeços, de portas que se fecham, para que outras possam se abrir. E, se um dia alguém te disser que você acabou, lembre-se, é só o começo de uma nova história. A sua história. E, assim, sigo em frente. Com Ana ao meu lado, com a casa cheia de vida, com o coração em paz. Porque, no fim, o que importa não é o que dizem sobre nós, mas o que escolhemos ser. E eu escolhi ser feliz. Escolhi recomeçar. Escolhi viver. E, toda vez que o sol se põe, tingindo o céu de laranja e rosa, eu me sento na varanda, respiro fundo e agradeço. Por tudo que vivi, por tudo que superei, por tudo que ainda está por vir. Porque, no fim, eu não acabei. Eu renasci. E, se pudesse dar um conselho a quem passa por algo parecido, eu diria: não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de lutar pelo que é seu. Não tenha medo de ser feliz. Porque,
Mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída. Sempre há um novo começo. E, acima de tudo, nunca deixe que ninguém diga que você acabou. Porque, enquanto houver vida, há esperança. E, enquanto houver esperança, há recomeço. A casa de praia, hoje, é mais do que um lar. É um símbolo de tudo que conquistei, de tudo que superei. É o lugar onde Ana e eu escrevemos nossa própria história, dia após dia, com coragem, com amor, com dignidade. E, toda vez que olho para ela, vejo não apenas paredes e telhados, mas sonhos, memórias, conquistas. Vejo a mulher que me tornei. Vejo a mãe que sou. Vejo a força que, um dia, pensei não ter. E, assim, sigo em frente. Porque, no fim, a vida é isso, um eterno recomeçar. E eu, finalmente, aprendi a recomeçar. O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas, para mim, o tempo foi também um espelho. Ele me obrigou a olhar para dentro, a encarar as cicatrizes que eu carregava, a entender de onde vinha a minha força e, principalmente, a minha fragilidade. Depois que Rafael saiu definitivamente das nossas vidas, a casa de praia se tornou um santuário, mas também um campo de batalha silencioso. Cada cômodo guardava lembranças, algumas doces, outras amargas. Havia dias em que eu me pegava parada diante da janela do nosso antigo quarto, sentindo o cheiro do mar misturado ao perfume que ele usava, e tudo voltava como uma onda. As noites em que ríamos juntos, os planos para o futuro, as discussões abafadas para não acordar Ana. Era impossível não sentir saudade, não sentir falta do que fomos, mesmo sabendo que, no fundo, aquilo já não existia há muito tempo. Ana, por sua vez, crescia rápido demais. Ela se tornou uma menina observadora, sensível, dessas que percebem tudo mesmo quando ninguém diz nada. Um dia, enquanto eu preparava o jantar, ela se aproximou devagar, com aquele jeitinho doce que só ela tinha. Mamãe, por que o papai não mora mais com a gente? A pergunta veio como um soco no estômago. Eu me ajoelhei ao lado dela, segurei suas mãos pequenas e respirei fundo antes de responder. Às vezes, as pessoas que a gente ama seguem caminhos diferentes, filha. Mas isso não muda o quanto papai te ama, nem o quanto eu te amo. Só quer dizer que agora somos só nós duas aqui, construindo uma nova história. Ela me olhou com aqueles olhos enormes, cheios de perguntas, mas assentiu, como se entendesse mais do que eu imaginava. Eu gosto da nossa casa, mamãe. Gosto quando a gente faz piquenique na sala e dorme ouvindo o barulho do mar. Sorri, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Eu também, meu amor. Eu também. Esses pequenos momentos eram o que me mantinham de pé. A cada dia, eu me esforçava para criar novas memórias, para transformar a casa em um lugar de alegria, não de dor. Comecei a inventar tradições só nossas. Noites de cinema com pipoca, tardes de pintura no jardim, domingos de panquecas e música alta. Convidei as amigas de Ana para dormirem aqui. Organizei festas de aniversário cheias de cor e risadas. Aos poucos, a casa foi se enchendo de vida, de vozes, de esperança. Mas, como toda ferida, a minha também demorou a cicatrizar. Havia dias em que a solidão pesava, em que eu sentia falta de alguém para dividir as pequenas vitórias, os medos, as dúvidas. Nessas noites, eu me sentava na varanda, com uma taça de vinho na mão, e deixava o vento levar meus pensamentos. Lembrava da Mariana de antes, da mulher que se anulou para caber em um mundo que não era seu, que se calou para não incomodar, que se escondeu atrás de sorrisos para não mostrar a dor. E prometia a mim mesma que nunca mais seria aquela mulher. Foi nesse processo de reconstrução que comecei a me redescobrir. Voltei a estudar, fiz cursos online, aprendi sobre finanças, sobre administração de imóveis, sobre jardinagem. Descobri que era capaz de muito mais do que imaginava. Passei a ajudar vizinhas que também estavam recomeçando, organizei grupos de apoio, criei uma pequena rede de mulheres que, como eu, estavam aprendendo a viver de novo. Juntas, trocávamos experiências, conselhos, risadas e lágrimas. Era um alívio saber que eu não estava sozinha, que havia outras mulheres enfrentando batalhas parecidas. Minha relação com Dona Lúcia também foi se transformando.
Ela passou a visitar a casa com mais frequência, sempre trazendo alguma coisa: um bolo, uma planta, um livro antigo. No começo, eu ficava tensa, esperando algum comentário ácido, alguma crítica velada. Mas, com o tempo, percebi que ela estava tentando, à sua maneira, se aproximar. Um dia, enquanto tomávamos chá na varanda, ela me contou sobre sua infância, sobre os medos que carregava, sobre o quanto sentia a falta do marido, falecido há anos. Pela primeira vez, vi nela não a sogra dura e intransigente, mas uma mulher frágil, cheia de saudades e arrependimentos. Eu sempre quis proteger meus filhos, Mariana. Mas, no fim, acho que só consegui afastá-los. O Rafael, ele nunca foi bom em lidar com sentimentos. Sempre guardou tudo para si, como o pai dele fazia. Eu sei, Dona Lúcia. E sei que a senhora só queria o melhor para ele. Mas, às vezes, a gente precisa deixar as pessoas seguirem seus próprios caminhos, mesmo que isso doa. Ela sentiu, os olhos marejados. Você é mais forte do que eu pensei. E, se serve de consolo, eu admiro muito o que você fez aqui. Essas palavras, vindas dela, foram como um bálsamo. Senti que, finalmente, estava sendo vista, reconhecida. Não como a intrusa, mas como alguém que construiu algo com as próprias mãos. Gustavo, por outro lado, continuava sendo uma presença incômoda. Ele nunca perdeu a oportunidade de me provocar, de tentar me desestabilizar. Um dia, apareceu na casa com uma proposta de compra, dizendo que queria ajudar a família a recuperar o que era deles. Recusei, claro, mas ele não desistiu. Passou a espalhar boatos na cidade, dizendo que eu estava falida, que logo teria que vender a casa por qualquer preço. No começo, isso me abalou. Tinha medo do que as pessoas pensariam, medo de ser julgada, de ser vista como uma fracassada. Mas, com o tempo, aprendi a não me importar. Descobri que a opinião dos outros só tem o peso que a gente permite. Foi nesse período que conheci Clara, uma vizinha recém-chegada à cidade. Ela era divorciada, mãe de 2 meninos, e logo nos tornamos amigas. Nossas conversas, regadas a café e confidências, me ajudaram a enxergar a vida por outro ângulo. Clara era prática, direta, dessas que não têm medo de dizer o que pensam. Um dia, depois de ouvir mais uma das minhas histórias sobre Gustavo, ela me olhou nos olhos e disse: Mariana, você já percebeu que ele só age assim porque tem medo de você? Medo da sua força, da sua independência. Homens como ele não suportam ver uma mulher se reerguer. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Comecei a observar Gustavo com outros olhos, a enxergar suas provocações não como ataques pessoais, mas como reflexo das próprias inseguranças dele. Isso me deu uma liberdade imensa. Passei a responder com ironia, com leveza, sem me deixar abalar. E, aos poucos, ele foi perdendo a força, se tornando apenas mais um personagem secundário na minha história. Ana, por sua vez, florescia. Ela se apaixonou pelo mar, pelo surf, pelas tardes de sol e vento. Começou a participar de campeonatos locais, a fazer novos amigos, a sonhar alto. Eu a incentivava em tudo, mesmo quando sentia medo, mesmo quando o coração apertava de preocupação. Queria que ela soubesse que podia ser quem quisesse, que não precisava se encaixar em moldes, que podia voar. Em uma dessas tardes de campeonato, Rafael apareceu para assistir. Ele ficou à beira da areia, observando Ana com um orgulho silencioso. Depois da prova, nos sentamos juntos, assistindo ao pôr do sol. Ele me olhou, um sorriso tímido nos lábios. Você fez um trabalho incrível com ela, Mariana. Ela é forte, corajosa, feliz. Senti um calor no peito. Ela é tudo o que eu queria ser quando era criança. E tudo o que eu quero ser agora. Ele assentiu. Olhando para o mar, eu errei muito com vocês. Sei que não posso mudar o passado, mas queria que você soubesse que admiro o que você fez. E que, de verdade, espero que seja feliz. Essas palavras, vindas dele, foram como um ponto final em uma história longa e dolorosa. Senti que, finalmente, podia seguir em frente, sem mágoas, sem ressentimentos. A casa de praia, com o tempo,
se tornou um símbolo de tudo o que conquistei. Cada parede, cada móvel, cada flor no jardim era um lembrete da minha força, da minha capacidade de recomeçar. Recebi amigos, familiares, vizinhos. Organizei festas, jantares, encontros. Transformei aquele espaço em um lar de verdade, cheio de vida, de alegria, de amor. Houve momentos difíceis, claro. Dias em que a saudade apertava, em que a solidão pesava, em que o medo do futuro ameaçava me paralisar. Mas, em cada um desses momentos, eu me lembrava do caminho que percorre, das batalhas que venci, das lágrimas que derramei. E segui em frente, um passo de cada vez. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci, o quanto aprendi. Aprendi que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Que posso, sim, construir minha própria história, do meu jeito. Que sou mais forte do que imaginava. Ana está prestes a completar 18 anos. Ela sonha em viajar, em conhecer o mundo, em viver grandes aventuras. Eu a incentivo, mesmo sabendo que, em breve, a casa ficará mais silenciosa, mais vazia. Mas sei que, onde quer que ela vá, levará consigo tudo o que aprendeu aqui. A coragem, a resiliência, o amor. E eu sigo aqui, cuidando da casa, do jardim, das minhas amizades. Sigo aprendendo, crescendo, me reinventando. Sigo sendo dona da minha história, dona do meu destino. Às vezes, ainda me pego pensando naquela noite, naquela frase cruel. Você acabou aqui. Mas, hoje, essas palavras não me machucam mais. Pelo contrário, elas me lembram de tudo que superei, de tudo que conquistei. Me lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída, sempre há um recomeço. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, foi naquele momento de dor, de rejeição, que eu descobri minha verdadeira força. Foi ali que renasci. Hoje, a casa de praia é mais do que um imóvel. É um símbolo de resistência, de superação, de amor próprio. É o lugar onde Ana e eu escrevemos nossa própria história, sem medo, sem vergonha. E, toda vez que alguém me pergunta como consegui, eu sorrio e digo: foi no dia em que ele disse que eu tinha acabado aqui. No dia seguinte, comprei a parte dele. E comecei, de verdade, a minha vida. E assim sigo, dia após dia, construindo um futuro melhor para mim e para minha filha. Porque, no fim, a gente nunca acaba. A gente recomeça. Sempre. E, se um dia alguém te disser que você acabou, lembre-se, é só o começo de uma nova história. A sua história. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, por dividir comigo cada dor, cada superação, cada recomeço. Hoje, olhando para tudo que vivi, eu entendo, ninguém tem o direito de dizer que a gente acabou. Só a gente sabe a força que carrega. Só a gente pode decidir quando e como recomeçar. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi o seu maior recomeço? Eu quero muito ler a sua história, porque juntas somos mais fortes. E lembra, quando alguém tentar te diminuir, respira fundo e lembra de mim. Porque, às vezes, o nosso maior poder nasce exatamente do momento em que tentam nos apagar. Você não acabou. Você está só começando.